que o eleitor parte para arriscar? Não quero mais, vou apertar o botão e dane-se, vamos ver no que vai dar, tipo o que a Argentina fez lá e elegeu o Macron. Quando você cria movimentos que são movimentos que fogem aquele movimento fora da caixa, né? Que foi 2018. O Bolsonaro é fruto de uma indignação completa do brasileiro em 2018. Vamos lembrar o cenário de 2018. A gente vinha de um impeachment da presidente Dilma, um governo desastroso da Dilma no que tange a aprovação popular, ela termina com a aprovação lá embaixo. Daí você pega aqueles 2 anos de Michel Temer, o Michel Temer faz um governo absolutamente impopular, defendendo reformas que não eram reformas. E fazendo reformas, como a reforma trabalhista, o início da reforma previdenciária, todo aquele movimento do Temer. E ele mesmo dizia que era importante para a economia, mas que talvez isso desse um prejuízo do ponto de vista eleitoral para ele. Em algum momento, até esses ajustes econômicos dão alguma sensação de que o governo Temer poderia pegar no tranco. Daí vem o caso Joesley, né? Tem que manter isso aí. E aquela frase acaba com o governo Temer, basicamente. Ele passa por 2 processos de impeachment. Pra quem não lembra, a gente está falando desse período da Lava Jato. O Joesley Batista, que é o dono da JIF, né? E da JBS, que é a mais conhecida, foi até a casa do Temer, enquanto presidente da República, e gravou, né, o Temer escondido para comentar sobre essa questão da Lava Jato. E ele deu essa famosa frase que o Bruno colocou, e isso virou um escândalo e acabou que tirou do Temer, que eu acho que foi um governo injustiçado, o governo do Temer, porque o Temer fez aquilo que tinha que fazer. Exatamente, tentou arrumar a casa. O famoso arrumar a casa eram as reformas, eram necessárias naquele momento. Num paralelo, que é o que o Milei está fazendo na Argentina, para tentar resolver o problema da inflação, que é o pior problema deles. Então está mexendo ali na economia em vesperos que não se costuma mexer, e por isso que se critica tanto o Instituto da Reeleição, né, Bruno, que a pessoa está nos seus primeiros 4 anos para tentar se reeleger. Então ela não faz algumas medidas mais impopulares para que ela consiga ganhar um mandato, e o país acaba ficando sempre patinando, né, no seu desenvolvimento, né? O medo que se dá, né, Andrés, assim, quando a gente pega, analisando hoje a Argentina, né, o Milei, ele de fato consegue fazer com que uma parte da população argentina que estava absolutamente sem perspectiva, essa que é uma classe média e média alta, volte a gastar. Isso faz com que volte a ter movimento de dinheiro no país. O problema todo é que você cria de novo um abismo social, né? A Argentina continua com uma população extremamente empobrecida e que está sofrendo com os preços na Argentina, né? Então isso evidentemente que os economistas que devem discutir isso a fundo, mas às vezes a medida impopular ela vai fazer com que a economia do país se ajeite, mas que boa parte da população sofra, né? E é o que está acontecendo hoje na Argentina. Tanto que a Cristina Kirchner volta ao jogo. Existe um movimento do kirchnerismo crescente nas camadas mais pobres da Argentina. Então, o que aconteceu um pouco com o Lula aqui. Né? Você tem o governo Temer, que faz essas reformas, aquilo que a gente estava falando, termina o governo, inclusive, com uma intervenção federal no Rio de Janeiro, né? Um momento que o Brasil estava num desespero só, e surge o Bolsonaro com um discurso falando o que as pessoas queriam ouvir, que boa parte do brasileiro indignado queria ouvir aquilo. E ele se coloca como defensor daquelas bandas, daquela pauta, daquelas bandeiras. Anticorrupção, a gente está num período de Lava Jato, Lula preso. Vamos lembrar que quem era o grande herói nacional nesse momento chama Sérgio Moro. Sérgio Moro. Né? Se o Moro talvez tivesse sido candidato à presidência da República naquele momento, talvez ele tivesse levado, ele tinha todas as condições do mundo. Eu lembro que a discussão no Brasil era se era Sérgio Moro, se era Joaquim Barbosa, né? Falando de Joaquim Barbosa ser candidato. E daí surge o Bolsonaro, que até tem aquele momento, né, meio que incômodo, aquele encontro Moro no aeroporto, o Moro se recusa a cumprimentá-lo, ou cumprimenta muito friamente, e depois eles se compõem, o Moro vai ser o ministro da Justiça do Bolsonaro, né? Então, naquele momento, tudo que se discutia era: queremos alguém que dê um basta nesse país. O problema é que começa o governo Bolsonaro,
as coisas não são tão simples assim, né? As instituições funcionam de uma maneira completamente diferente do que o discurso pode dizer, e você tem uma pandemia. No meio do caminho vem uma pandemia. E daí muda tudo, né? Daí começa uma discussão sobre o papel do presidente Bolsonaro na pandemia. De um governo ideológico que vai para um extremo ali da sua... Que vai para um embate contra o que boa parte do mundo defendia, que era o negócio da vacinação. Não é nem que deixou de vacinar ou não deixou, não, o Brasil vacinou bastante, mas foi a postura do Bolsonaro em relação à vacina que gera um grande debate, né, sobre se ele estava incentivando ou não as pessoas a se vacinarem, num momento que talvez precisasse de mais compaixão do grande líder do país. Por isso que agora o Flávio está dizendo que ele é o filho que se vacinou. O filho que se vacinou, exatamente. Para tentar fazer uma vacina. Tentar mostrar um equilíbrio, né? Tentar mostrar um equilíbrio. Porque daí o Bolsonaro começou a ser visto. É muito engraçado isso quando você faz grupos qualitativos aí pelo Brasil todo. Muita gente, mesmo quem gosta dele, que votaria nele, fala, mas ele falou muita besteira. Ele não precisava ter falado tanta besteira. Tudo bem que ele tem que ser autêntico, ele tem que falar mesmo o que ele pensa, mas ele tem que ter um certo cuidado, porque ele é presidente da República, né? Então as pessoas também fazem essa análise no frigir dos ovos. E daí você tem um governo que com vários problemas, termina com a população sofrendo do ponto de vista também econômico, ou seja, não melhorou nada do que era da Dilma até esse período, seja pela pandemia, seja por... Daí vamos discutir se o Paulo Guedes foi um bom ministro, não foi um bom ministro, mas ele mesmo dizia que se o dólar chegasse a 5, eles tinham feito tudo muito errado, o dólar foi para 6, né? Então, alguma coisa, então, mesmo ele fala que foi feito de errado. Então você tem vários desses problemas acontecendo. O Lula solto, né? Depois a Lava Jato desmontada. Lava Jato desmontada, as pessoas querendo alguém que... Qual que é o último período do Brasil em que a economia estava razoável? Era no período Lula. E o Lula vem com o discurso da picanha e da cervejinha. O problema todo é que a picanha e a cervejinha não chegaram. E acaba 4 anos, ele está tendo que discutir que, olha, antes de eu botar a picanha e a cervejinha, eu primeiro preciso limpar a mesa. Tem que limpar a carne, tirar a gordura. Tem que tirar a gordura e tudo mais. E as pessoas não estão aguentando mais. Se bem que se tirar a gordura da picanha, fica ruim, né, gente? Fica Desculpa ruim. aí, acho que eu sou péssima na cozinha. Então, o exemplo foi ruim, não me xinguem.